Este é o segundo vídeo da série Segredos do Tango, e nele nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a interpretação musical da dama. O cavalheiro, ele conduz, a dama acompanha, são paradigmas que são mal compreendidos, na maioria das vezes. Não é bem assim. Na verdade, o cavalheiro, ele vai ter uma leitura musical, e essa leitura musical, ele oferece para a dama. Para que a dama entre na onda, entre nessa leitura musical dele e faça a interpretação dela, desta leitura musical. O que eu quero dizer com isso? Está vindo um movimento qualquer da música, um violino, e o cavaleiro percebe esse violino. A dama também percebe, mas ele percebe esse violino e ela sente que ele vai se movimentar nesse violino. Ela percebe que ele está propondo algo na música para ela. Se ela for absolutamente passiva, ela simplesmente vai segui-lo na interpretação dele desse violino. Ou seja, se ele for um pouco mais forte, se ele for um pouco mais suave, se ele for um pouco mais fraco, ela vai seguir nessa densidade, nessa intensidade que ele propôs para ela. Agora, se ela assumir uma posição ativa, ela pode sentir esse movimento, dependendo se é um passo ao lado, à frente, seja o que for. É aquele violino que ele te propôs. Quando ele vai executar o violino na interpretação musical dele, você, dama, realiza aquele movimento com a tua sensibilidade musical daquele violino, com a sua vida, com aquilo que você sente, com aquilo que você entende como intensidade, como densidade, como velocidade daquele momento da música. Não se trata de seguir, se trata de interpretar uma proposta que o cavaleiro lhe fez. Vou explicar de outra maneira. O cavaleiro ele vai caminhar num determinado momento da música. Que momento é esse? É um bandoneon? É um bandoneon mais forte? É um bandoneon mais suave? Sinta, dama. Que energia traz esse bandoneon? E coloque o teu movimento em sincronia com essa energia. Se for um momento mais intenso do bandoneon, dama, faça o seu movimento mais intenso. Se for um movimento mais suave do bandoneon, dama, faça esse movimento mais suave. Agora, existe um desafio aí, que vai depender do desenvolvimento da dama. Essa interpretação da dama, ela tem que estar dentro do escopo do movimento do cavaleiro. Vamos supor que o cavaleiro não tem essa percepção toda musical, ele vai aproveitar aquele bandoneon para caminhar, e é um bandoneon intenso e ele vai mais suave. A dama tem que entender que ela tem que estar dentro daquele escopo. Então ela vai suave seguindo ele? Não, ela põe a intensidade, mas ela põe a intensidade num nível, às vezes, talvez um pouco mais baixo do que ela poria se ele fosse mais receptivo. Mas ela coloca a intensidade dela. Porque se ela for muito intenso e ele for muito suave, ela vai se desprender dele, ou vai puxá-lo, ou vai derrubá-lo. Então, ela coloca a musicalidade dela sem fugir muito do escopo daquilo que ele propôs. E isso vai ficando um jogo cada vez mais interessante. Um jogo onde a dama é protagonista, porque ele propôs aquele momento da música, mas ela vai dar a interpretação dela do momento que ela está sentindo, do momento musical, do violino, do bandoneon, do piano, seja o que for. Ela vai dar a interpretação dela daquele momento. E dentro dessa interpretação, ele vai sentir vida na dança dela, ele vai sentir personalidade, ele vai sentir, na verdade, é personalidade, porque é aquilo que você sentiu. Então ele vai perceber isso, isso fica extremamente interessante para o homem, quando ele começa a perceber que a dama tem a interpretação dela da música, e que ela coloca, seja no movimento simples, seja num passo ao lado, um passo à frente, um passo atrás, ela coloca essa interpretação dela. Então, meninas, escutem o momento musical que o cavaleiro vai aproveitar, seja qual parte da música for, escutem esse momento musical e deem a sua interpretação no momento em que você for, dentro do escopo das possibilidades do cavaleiro. Dê a sua interpretação, coloque a sua personalidade, aquilo que você sentiu, e interprete.
Muito bem, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e em breve teremos novos segredos do tango para transmitir para vocês. Muito obrigado.